Shalom, Shalom! Estamos trabalhando uma playlist com fundamentos da Kabbalah, fazendo uso do livro O Caminho de Deus, Derech Hashem, de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Caso você não tenha visto desde o início da playlist, é necessário que você acesse esse conteúdo desde o primeiro vídeo para obter maior compreensão sobre o assunto. Segue outra observação extremamente importante para essa playlist: retenha o que é bom. Isso porque nessa playlist estou simplesmente passando para vocês o conteúdo total, ou seja, na sua íntegra, do livro O Caminho de Deus. E por isso que é necessário deixar esse alerta de que essas informações devem ser absorvidas com seu devido cuidado. Precisamos ter bem claro que para um discípulo de Yeshua, tudo tem que passar pelo crivo da Bíblia, pois tudo aquilo que é bíblico é 100% judaico, mas nem tudo que é judaico é bíblico. Nos mantenhamos, então, portanto, sempre na instrução apostólica, tendo como base a Torá e os profetas, o Antigo Testamento, o Tanar, pois essa é a base que Mashiach Yeshua enfatizou e, portanto, os seus enviados, os seus apóstolos. Teremos também notas adicionadas ao conteúdo e as mesmas estarão na descrição do vídeo, bem como um link como sugestão para o estudo de tais referências. O Caminho de Deus. Parte 1, Fundamentos, capítulo 5, O Campo Espiritual. Tópico 1. A criação, de modo geral, consiste de duas partes básicas, o físico e o espiritual. O físico é o que experimentamos com os nossos sentidos, e isto, por sua vez, é dividido em terrestre e celestial. O celestial inclui os corpos celestes, como as estrelas e os seus planetas. O terrestre inclui o que está na esfera inferior, a terra, a água e a atmosfera, e todas as coisas detectáveis neles contidas, conforme nota de número 36. O espiritual é composto por todas as entidades que não são físicas e que não podem ser detectadas por meios físicos. Elas, por sua vez, estão divididas em duas categorias: almas e seres transcendentais. As almas compreendem uma classe de entidades espirituais criadas para serem colocadas dentro dos corpos físicos. Elas existem para ficarem unidas e fortemente ligadas a esses corpos, agindo sobre eles de forma a desempenharem várias funções neles em diferentes períodos. Os seres transcendentais compreendem uma classe de entidades espirituais que não estão destinadas a serem associadas a corpos físicos. Eles estão divididos em duas categorias. A primeira categoria é composta pelas forças, Kohot, forças, e a segunda pelos anjos, conforme a nota 37 que está na descrição do vídeo, com muitos detalhes sobre esse tema. Esses seres transcendentais também existem em diferentes níveis, cada um deles dentro de uma natureza inerente, dependendo de seu nível e posição em um esquema geral. A variação entre estes seres é tão grande que cada grupo pode ser considerado como pertencente a uma espécie diferente numa classe geral. Essa classe geral é a angélica. No entanto, há outra classe como que intermediária entre o espiritual e o físico. Ela consiste nas entidades que não podem ser detectadas por meios físicos e não estão restringidas pelos limites e as leis da matéria detectável comum. Por este motivo, elas poderiam erroneamente ser consideradas espirituais. Contudo, a sua essência é muito diferente daquela da classe angélica, apesar de serem parecidas com ela em alguns aspectos. Essas entidades também possuem atributos específicos e limitações exclusivas, baseados em sua verdadeira natureza. Portanto, são considerados como uma classe separada, isto é, a dos Shedim, demônios. Para um aprofundamento, acesse a nota 38 na descrição do vídeo. Essa classe também contém alguns tipos individuais, onde cada tipo pode ser considerado como uma espécie separada, pertencente à classe geral dos Shedim. Porém, de todas as coisas que existem, somente e exclusivamente o ser humano é composto de dois opostos absolutos, isto é, uma alma espiritual e um corpo físico. Nada mais em toda a criação tem essa qualidade em comum com ele. Precisamos tomar cuidado então para não considerarmos de forma errada outros animais como sendo iguais ao homem neste sentido.
Apesar deles poderem ter uma alma, a dos animais não é uma entidade espiritual, apesar do fato de que a alma de um animal pode ser a mais etérea de todas as entidades físicas. Ela não faz parte do âmbito espiritual, conforme nota de número 39. Então o ser humano também é uma criatura viva e, portanto, também tem uma alma animal similar. Contudo, além dessa alma animal, o ser humano também tem uma alma transcendental. Essa alma transcendental é uma entidade separada, completamente diferente do corpo e muito afastada do físico. É unicamente através da determinação de Hashem que as duas então estão unidas, visando a finalidade esboçada nos capítulos anteriores. Vide nota de número 40. Tópico 2. Estamos muito conscientes das coisas físicas e suas propriedades e leis naturais são bem conhecidas por todos nós. Por outro lado, os conceitos espirituais ficam fora do alcance da nossa experiência e, assim, não podem ser descritos de maneira adequada. Então, quando falamos de entidades e fenômenos espirituais, precisamos confiar completamente na tradição que nos foi legada. Um desses fundamentos é que tudo no mundo físico tem uma contrapartida entre as forças transcendentais. Toda entidade, todo processo no mundo físico está ligado a essas forças, seguindo um sistema determinado pela sabedoria de Deus. Logo, essas forças são as raízes de todas as coisas físicas, e tudo o que está no mundo físico é uma ramificação e resultado dessas forças. Consequentemente, os dois estão ligados como os elos de uma corrente. Também sabemos pela tradição que todas as entidades e processos físicos estão sob a responsabilidade de algum tipo de anjo. Veja a nota 41 e todos os seus detalhamentos sobre isso na descrição deste vídeo. Então, esses anjos têm a responsabilidade de manter cada um deles, assim como introduzir as mudanças neles de acordo com a determinação de Hashem. Tópico 3. Assim, a existência principal, o estado verdadeiro do universo físico, emanam dessas forças maiores. Tudo o que existe no mundo físico é um resultado de algo que acontece entre essas forças. Isto é válido tanto para o que existia no princípio, quanto para o que vai acontecendo no decorrer dos tempos. Essas forças foram as primeiras coisas criadas e elas foram dispostas em diversos sistemas e situadas em diferentes esferas de ação. Tudo o que veio depois foi resultado disso, seguindo regras desejadas por Deus, que ligaram essas forças ao mundo físico. Tudo o que acontece no passado ou no presente, portanto, tem sua origem em processos existentes entre essas forças. A existência, o estado, a configuração e todas as outras qualidades existentes entre essas forças são resultados do que lhe é relevante em virtude de sua natureza essencial. A existência, estado, organização e outros fenômenos referentes às coisas físicas, por sua vez, dependem do que lhe é transmitido e refletido por essas forças, seguindo a natureza essencial dessas entidades físicas. Tópico 4. De acordo com esse princípio, todo fenômeno físico origina-se entre essas forças supremas. No entanto, existe uma exceção a esta regra, e ela inclui todas as coisas que dependem do livre-arbítrio do ser humano. Hashem quis que o homem fosse capaz de escolher livremente entre o bem e o mal, e assim fez o homem absolutamente independente em relação a isso. Assim, o homem recebeu o poder de exercer sua influência sobre o mundo e sobre as suas criaturas, de todas as maneiras desejadas pelo seu livre-arbítrio. Portanto, o mundo contém duas influências gerais opostas. A primeira é o determinismo natural, a segunda é o indeterminismo. A influência determinística é dirigida de cima para baixo, enquanto a do indeterminismo é dirigida de baixo para cima. Isto porque a determinística é a influência que parte das forças supremas e, por conseguinte, quando ela é dirigida para o mundo físico, ela está sendo dirigida para baixo. Pelo contrário, a influência do indeterminismo resulta do livre-arbítrio do homem aqui, no mundo físico. Sendo o homem as suas ações físicas, a única influência direta que ele pode exercer é sobre coisas físicas. Contudo, em uma função da ligação entre o mundo físico e as forças supremas, toda vez que uma
coisa física é influenciada, ela passa a ter efeito sobre sua contrapartida entre essas forças. Como as ações do ser humano no mundo inferior são o que influenciam essas forças no mundo superior. A influência do homem, então, é chamada de ascendente. Assim, ela é exatamente o oposto das influências determinísticas naturais, conforme a nota de número 42, onde temos as referências de Nefesh HaHaim 1, verso 3, Vide Eiha Rabá 1, verso 35, Zohar 1, verso 5a e Etz Haim Sha'ar Mati Velomati 2. Contudo, é necessário saber que até mesmo as ações humanas não são todas elas resultado de um livre-arbítrio. Se bem que isto seja válido para a maior parte de suas ações, há algumas que resultam de um decreto divino que o compensa ou o pune, assunto este que discutiremos detalhadamente numa das sessões seguintes, conforme nota 43. Então esses decretos realizam-se do mesmo modo que outros fenômenos naturais, onde a influência é dirigida para baixo pelas forças supremas. Todavia, até mesmo nesses casos, os elementos resultantes do livre-arbítrio próprio de cada indivíduo ainda são dirigidos para cima da maneira que já mencionamos outrora. Tópico 5. Deus organizou as coisas de modo que toda a matéria pertencente ao campo do livre-arbítrio humano seja capaz de afetar as forças transcendentais através de sua influência indeterminista, de acordo com a medida e o grau estipulados pelo próprio Deus. Isso é verdadeiro não apenas para as ações humanas, como também para a sua fala e seus pensamentos. No entanto, a quantidade e o grau dessa influência não pode exceder os limites determinados e circunscritos pela sabedoria suprema. Ainda teremos mais 4 tópicos referentes ao nosso capítulo 5, o campo espiritual, que serão tratados num próximo vídeo.